Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o IagroCast, podcast que nós criamos para trazer pessoas relevantes para falar sobre fertilizantes e outros assuntos relacionados ao agronegócio. Hoje, com a presença de um dos caras que eu mais encho o saco no dia a dia aí, o Alessandro Rabelo, que está comigo aqui novamente em mais um episódio, mas eu já vou fazer as devidas apresentações dele. O Alessandro Rabelo, ele é um adubeiro por natureza, ele já está 17, 18 anos no ramo, ele ficou quase 14 anos na Mosaic trabalhando em mais diversas funções lá, terminando o ciclo dele como gerente comercial. Ele já tem aí há 3 anos e pouco, ele é um dos sócios proprietários da AMR Business Intelligent, e tem também uma passagem na Gen Fertilizantes. Daqui a pouco ele pode até falar melhor como está o status disso tudo. E, Alessandro, mais uma vez, obrigado por você estar participando com a gente aqui. Sempre que você vem também aumenta muito a nossa audiência aqui, pela qualidade e importância das informações que você traz. E o seguinte também, antes de passar a palavra para você aí, né? Não dá para a gente falar de tudo que está acontecendo nesse cenário aí, porque o troço está cabeludo, né? Talvez, assim, você pode até desmistificar muita coisa que está acontecendo aí. O que é o que de importante tem hoje, estamos gravando aqui no dia 6 de maio, numa sexta-feira de manhã, e esse episódio vai ao ar agora na segunda, após o Dia das Mães, né? Se você pudesse trazer alguns pontos, Alessandra, assim, falar assim, esses aqui eu não posso deixar de fora nesse momento. O que você traria para nós aqui? Olá, Jeff. Primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez. Fico muito contente, honrado de a gente estar falando aqui. Se está dando audiência, espero que o pessoal esteja gostando. A gente deve estar acertando um pouquinho aí a mais do que o normal. Exato. É uma tarefa difícil que a gente faz aqui com muito gosto, né? Bom, assim, o mercado está bastante tumultuado. 2021 e 2022, analista de fertilizante brotou um bocado, né? A gente tem visto bastante. É um tema que está em forte falta global, né? Então, o preço do fertilizante subiu o mundo afora. Isso realmente deixa a preocupação dos custos muito forte. Questão de falta de fertilizante entrou no radar aí, e grupos de WhatsApp, nas principais notícias dos principais jornais mundo afora. E como a gente estava falando nos bastidores antes de começar, antes de eu trabalhar com inteligência de mercado, eu até imaginava que assim, a gente tinha uma uniformidade na informação que ela é repassada e na verdade hoje eu observo que tem muito a necessidade de se ganhar audiência e nem sempre os jornais eles têm tempo de fazer um cheque de informação. Então isso é de fundamental importância, o agricultor está bem informado, escolher as fontes dele e para não tomar decisões erradas, né? A indústria, os grandes players, todos eles, seja de grão, seja de qualquer segmento de fertilizantes, eles têm a inteligência deles e eles justamente para tomar as melhores decisões e pegarem as oportunidades de mercado. Então acho que o agricultor ele tem investido muito nisso, a gente cresceu bastante nesses últimos anos, justamente ajudando a entender o que está acontecendo e que tipo de decisão é mais prudente se tomar. Respondendo a sua pergunta aí, eu acho que esse ano a gente tem que estar muito atento ao tamanho de demanda global para fertilizantes. Os preços eles subiram muito. É claro que a gente tem relação de estoque e uso de alimentos bastante apertada, né? Quando a gente analisa alguns alimentos, principalmente com o impacto da guerra piorando ainda mais, por exemplo, o trigo, o estoque de trigo, o último reporte do USDA que eu vi, a perspectiva é que ele chegue nas mínimas, né, de relação estoque e uso de 1938. Então, assim, é uma relação estoque e uso bastante baixa. Isso coloca em risco, né,
a alimentação no mundial, né, os preços de alimento e a inflação que a gente tem visto globalmente falando. Porém, o clima, ele como sempre, é uma incógnita, que é o principal insumo das safras, mundialmente falando, é o clima. Então, o principal insumo é a chuva. Se choveu bem, é claro que ele tem que ter uma semente de boa qualidade, uma fertilidade do solo, uma nutrição adequada e depois um controle de pragas, mas se você fizer tudo isso e não chover, não tiver um clima com condições mínimas favoráveis, você não vai ter uma safra boa, e a gente viu isso daí acontecendo aqui no Brasil, né, infelizmente no Sul, MS, né, alguns estados aí sofreram bem mais que os outros. Então, a demanda de fertilizante esse ano está sendo fortemente afetada por causa dos altos preços e da relação de troca mais alta. E a gente ainda está sofrendo algumas áreas aí de forma pontual, não generalizada, até um pouco de... Aquele milho que avançou um pouco a janela tem sofrido. Eu estou hoje aqui no interior do Pará e na viagem eu estava olhando uns milho na beira da estrada, os bichinhos estão assim, meio sofridos. Ontem acabou que choveu, na verdade não foi uma chuva, foi como diz o mesmo, foi um delúvio, porque, cara, choveu, sei lá, uns 100 milímetros d'água aí, na coisa dos 40 minutos aí, arrebentou com tudo aqui, até a feira aqui foi, como diz, né, foi pro pau aí, mas felizmente ninguém se machucou. E... Sim. Essa é uma preocupação que está no radar hoje do mercado, com a questão de oferta de milho no Brasil, e também desestimula muito o agricultor a avançar em novas decisões. Todas essas incertezas, né, essa própria oscilação das cotações de soja, seja do câmbio também, o câmbio também tem oscilado muito fortemente, o que impacta no preço em real aqui dentro do mercado doméstico. Então, o milho não está dos melhores como a gente esperava, né, como estava se desenhando aí para a produção de safrinha em todo o estado do Brasil. O Conab soltou um material aí recentemente, justamente mostrando em várias áreas com falta de chuva, e com os nossos assessorados aqui, associados, a gente conversa bastante, alguns também têm reportado que não está com uma perspectiva muito boa de safrinha, não. Em torno de 20%, alguns 30% menos eles estimam aí, por causa de baixo volume de chuva. No final agora, por enchimento de grão. E aí, Alessandro, durante essa semana, eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram, perguntando pro pessoal o que eles queriam saber sobre esse mercado, né? E veio bastante perguntas ali, e eu selecionei algumas aqui, né, pra gente ir discutindo. Uma aqui que fala, que eu também achei interessante, é o seguinte: ele escreveu assim, ó: você acredita que teremos redução de adubação em estados não afetados pela seca? Sim, eu acredito sim. A gente, na conversa que nós temos aí nos vários estados do Brasil, né, essa forte alta nos custos, não só do fertilizante, né, os químicos também aumentaram bastante, e isso aumenta muito o risco para o agricultor, né? Então, quanto eu realmente vou produzir no ano que vem? Então, ele já plantar com um custo muito elevado, ele aumenta o risco da exposição dele de ter uma frustração e um prejuízo grande. O que a gente tem visto aí, assim, em grandes contas que são representativos, grandes clientes, né, grandes grupos, abertura de área, né, ou áreas que estavam sendo programadas para abrir esse ano foram postergadas para o ano que vem. A gente ouviu alguns comentários de grandes grupos nesse sentido. Áreas que já têm uma correção de solo, que já são antigas de lavoura, vai usar a poupança, tanto para o P quanto para o K, né, e às vezes jogar uma dose mínima de extração, uma dose de segurança, principalmente para o fósforo, a economia maior. E a gente está vendo também aí quem está comprando fertilizante, garantindo o recebimento, em maioria são para as áreas novas, né? A gente teve muita abertura de área no ano passado, ano retrasado. Esse ano tem um crescimento de área também sendo previsto, mas a adubação para as áreas antigas ela está sendo drasticamente afetada. Isso a gente tem conversado bastante no campo e enxergado isso. Tem um comunicado recente aí da SLC, inclusive, eles falam justamente sobre isso também, né? Então corrobora com o que a gente tem ouvido aí de outras fontes. Um outro ponto aqui, Alessandro, é o seguinte: aí é muito mais do feeling teu aí, do teu networking. Pergunta aqui assim:
o suprimento nacional ainda está tendo oferta ou não mais? Aí ele quer saber, tipo, uma Mosaic da vida ou uma Galvani, seja lá quem for, daquele volume que eles têm de produção anual, ainda tem alguma coisa para ser vendida de volume extra para a safra vindoura, ou você acha que esse pessoal já está tomado aí, só vão cumprir carteira feita? Esse é feeling mesmo, né? Então, a gente acredita que ainda tem volumes para venda, né? Então, como que veio se comportando o mercado nos últimos anos? A gente viu aí um 2020, os preços, né, das principais produtos de fertilizante chegando nas mínimas, e ele veio subindo do meio do ano passado para cá, e consequentemente ele praticamente não parou, tirando aí as grandes volatilidades aí que a gente teve da ureia no começo do ano e agora novamente. O P e K, na média geral, eles vieram subindo mês a mês fortemente. Então, como estratégia, uma grande empresa, né, ela observa o mercado e ela tenta, se o mercado está firme, ela vai tentar capturar cada vez mais maiores margens, né, e consequentemente ela não vai soltar tudo que ela tem disponível para vender de uma vez. Ela tem um share de mercado previsto, que é a capacidade dela de produção versus a demanda que ela estima do mercado. Então, eu tenho 8 milhões de toneladas para vender, por exemplo, e o mercado brasileiro é de 45,9, né? Então, qual que é o meu share? Quanto que eu tenho que ir participando por semana? Quanto que o mercado está andando para eu chegar no ano e fazer esses 8 milhões com a melhor margem possível? Então, toda grande empresa, ela faz esse acompanhamento bem feito e ela não solta tudo que ela tem para vender de uma vez. É claro que o mercado vai vindo, ela vai participando, vai medindo e consequentemente, participando. Se a gente fosse falar aí 3 meses atrás, né, se nós fôssemos conversar 3 meses atrás, o mercado estava muito aquecido ainda. Nós tínhamos um andamento de vendas acontecendo com bastante força, né, ainda no mercado, e estava todo mundo meio que preocupado, porque estava gargalado realmente. Né? Você tem uma demanda muito aquecida, nós sabemos que a movimentação do fertilizante ela não é fácil e rápida, assim como às vezes a gente gostaria que fosse. Exato. Então tinha-se uma grande preocupação de falta, que hoje a gente vê com menor possibilidade esse ano, justamente por causa da redução de demanda. O globo está freando muito forte agora o consumo de fertilizantes, tá? E aí, até complementando um pouquinho essa resposta, o Brasil, como é um país que depende muito do mercado internacional, os preços aqui, principalmente do P e do K, eles avançaram além de outros mercados importantes globalmente. Então, a margem, o netback, né, que se fala, a margem da indústria para vender no Brasil, um produtor lá no Egito, no Marrocos, na Arábia Saudita, o melhor mercado para trazer o produto dele era o Brasil, porque ele cobre os custos e ele vende com uma margem adicional em relação a outras praças. Isso aí ficou muito tempo assim, né, o Brasil puxando muito essa frente. E aí veio muito mais produto do que o normal. A estimativa que eu faço aqui é que a gente tem 1,5 milhão, 1.200.000 toneladas a mais de estoque do que tinha no ano passado. Isso é uma análise minha que a gente faz aqui, justamente pelos bons preços do mercado brasileiro. Tá? Uma outra pergunta aqui, que também vai estar meio embolado com isso aí tudo, é o seguinte. Ele fala assim, ó, KCl é mesmo esse problema todo? Aí, tipo assim, o cara tá pensando em preço, em o quão firme esse mercado tá, se vai realmente faltar produto para chegar aqui, né? Você falou aí que você tem um levantamento e está sobrando mais ou menos 1,5 milhão. A última informação, o último dado que eu tinha pegado, Alessandro, é o seguinte, que acho que foi apurado até o mês de março, se não me falha a memória. A gente tinha ali mais ou menos quase 3 milhões de toneladas de produto internado, e isso estava acima do mesmo período do ano passado, e o KCl também estava acima do volume proporcional ao ano passado. Só que a gente ainda tinha aí, acho que era 7 milhões ou alguma coisa ou mais do que isso de cloreto ainda para vir, né, para chegar. Enfim, esse buraco todo aí pro KCl, como que ele é na tua visão? Como diz a pergunta aqui, ele é mesmo esse problema todo?
Sim, o cloreto não adianta a gente falar que não e tapar o sol com a peneira, né? Tem realmente um grande problema. A gente tem a oferta da Bielorrússia ausente desde fevereiro em diante, né? Praticamente aí. Então, no final de fevereiro, né? Vamos dizer assim, que a BPC, a Belaruskali lá da Bielorrússia, ela nos 2 primeiros meses do ano ela ainda conseguiu movimentar volumes mundo afora. Ela exporta por ano cerca de 12 milhões de toneladas, 1 milhão de toneladas por mês aproximadamente, quase em torno de 30 navios aí. E desde então a movimentação deles é praticamente para fora via navio, ela zerou. Então a gente não tem essa oferta da Bielorrússia. A disponibilidade russa ela está reduzida, ela não está totalmente ausente. Com a guerra, alguns países, né, a União Europeia, os Estados Unidos sancionaram aí a Rússia. O Brasil em si é considerado uma nação, vamos dizer assim, amiga pelo posicionamento neutro que se tomou perante a guerra. Então a gente tem navio chegando para o Brasil, mas a gente tem muitos players que não estão trabalhando com produto russo. Nós temos no Brasil empresas europeias e empresas norte-americanas que não trabalham com produto russo. Então é uma mudança na dinâmica do fluxo realmente do potássio. Os dados que você estava comentando, a gente tem as importações aí, não saiu aí do mês passado ainda, né, o acumulado até o mês passado, mas do primeiro trimestre o cloreto de potássio ele veio mantendo o mesmo ritmo. Na média geral de todos os produtos, a gente enxerga uma redução na importação no Brasil, principalmente de fosfatados, caiu bastante, MAP, triplo, só não o super subiu. Mas o do cloreto de potássio se manteve, e o ano passado foi um ano recorde de consumo para o Brasil, 12,8 milhões de toneladas importadas aí de cloreto de potássio. Então, assim, ele é esse problema todo, mas hoje eu vejo menos chance de faltar no Brasil. A gente tem uma redução de consumo muito forte acontecendo na Índia e China, que são países com compras governamentais, e a China é um nutriente que ela é dependente do mercado internacional, e um dos principais players que fornecia para eles justamente era a Bielorrússia, né? Então, essa queda na oferta de lá também vai ter uma queda bem proporcional aí na demanda nesse sentido. Agora, com os preços nos níveis que estão, não é só, como eu falei, né? Quem está analisando o mercado, quem olha o mercado constantemente, para os nossos assessorados aqui da MR, a recomendação de compra do cloreto para plantar a soja desse ano, ela veio em fevereiro e março do ano passado. Então, a grande maioria dos nossos assessorados aqui associados, eles compraram cloreto no ano passado para utilizar, receber agora no começo desse ano. E não é só a gente que estava olhando, só eu aqui. Então tinha as grandes empresas multinacionais, principalmente, que têm essa visão global bastante apurada, elas enxergam isso e elas vão trazendo maiores estoques, vão compondo maiores estoques de produto, né? Então, como a gente hoje ainda dá mais margem de cloreto para vender cloreto aqui no Brasil do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também está caindo forte o consumo, os dados oficiais, aí, os últimos que a gente tinha pegado, tinha caído 19%, tanto é que até o Canadá aumentou realmente a exportação para o Brasil nesse primeiro tri desse ano. Quando a gente pega os dados aí, a exportação canadense, que normalmente era para ficar nos Estados Unidos, ela veio mais para cá para o Brasil por preços melhores aqui e por redução de consumo nos Estados Unidos. Legal, bem legal isso daí. Você está no trecho aí há bastante tempo, e o ano retrasado e o passado, assim, foi, para não usar outra palavra, foi bem desafiador do ponto de vista logístico, né? Era mais ou menos assim, tipo, o caminhão chegava na roça do cliente e o adubo já descarregava direto na plantadeira, né? O tamanho que foi o negócio. E o ano passado, Alessandro, tipo, a gente não estava com essas conversas de faltar produto igual tá esse ano, né? O negócio, tipo assim, eram outros problemas, principalmente por conta de alta de preço, mas produtos você estava conseguindo comprar em todo canto, apesar dos atrasos, dos embarques lá na China por conta de Covid, e uma coisa aqui, outra lá. Esse ano, a gente entra, 2022, com os preços altos ainda, né? E as coisas parecem assim que tudo está mais difícil de você ficar levando essas operações para frente, né? Tudo muito mais energia que tem que colocar, apesar de, tipo assim,
alguns mercados avançam quando o produtor vai tomar posição de compra, mas grande parte disso ainda tem pagamentos agora 30/6, 30/7, as empresas ainda vão fazer as entregas após o receber isso daí. Você acha que essa curva de logística, essa pressão, ela vai ser mais forte, empurrada ainda para cima do final do ano? Vai ser igual? O que é a leitura que você tem sobre isso? Bom, quando a gente olhou ano passado, seu comentário perfeito, o ano passado foi realmente isso, muita carga chegou direto para descarregar na plantadeira, a gente vivenciou isso daí, até o cloreto chegou a faltar um pouquinho no ano passado, alguns navios de empresas grandes atrasaram fortemente no final do ano, assim, setembro, né, na boca do setembro, outubro aí, e o que se tinha de cloreto, você fazia preço que, né, a ponta vendedora conseguia fazer o preço que bem acima do normal para vender justamente por disponibilidade. O mercado como um todo, para 2022, ele já está bem mais preocupado. As notícias que estão circulando de falta e de risco de problema, principalmente com o agravamento da intensificação e realmente concretização da guerra 24 de fevereiro, isso aí motivou as empresas anteciparem os carregamentos, tá? Então a gente ainda não tem os dados oficiais da ANDA, tem um delay, né, da entrega, mas até onde a gente tem conversado na ponta e acompanhado, o agricultor ele também está predisposto a receber mais cedo. Eu acredito que a gente vai estar tendo no Brasil esse ano um primeiro semestre muito mais forte do que os outros primeiros semestres de recebimento do agricultor. Agora, existe uma estimativa de saldo de mercado, vamos dizer assim, entre 35% e 40% de soja para acontecer. Para safrinha, muita coisa, né? Que é bastante coisa. Para safrinha, o Mato Grosso já rodou alguma coisa de volume, falam-se na 163 entre 18% e 25%. Aqui em Goiás, bastante lenta essa movimentação ainda, e nos outros estados também. Então você tem um mercado todo por acontecer de safrinha, mas eu enxergo que a logística está mais preparada para esse ano. A gente tem melhoras aí em vários pontos de carregamento. Vou citar, por exemplo, aqui em Goiás, né, Rio Verde, você tem a Rumo operando a Andali, ali o terminal de bandeira branca de fertilizantes começando a operar já esse ano. É uma alternativa a mais de subida de fertilizantes para dentro do estado. A gente tem outras frentes de ferrovia também atuando bastante forte, e esse ano a gente tem aí uma oferta de grãos maior para exportar, que dá um retorno de caminhão também, maior disponibilidade de retorno de caminhão, porque o ano passado foi um problema que se teve, foi justamente a falta de caminhão para subir com fertilizante. O caminhão estava mais no interior porque não desceu com grão. Esse ano a gente já não tem tanto isso. Às vezes, assim, está mais truncado as duas coisas, tanto a venda da soja quanto a compra do fertilizante está agora para frente. E o mercado está se desenhando mais baixista justamente por essa redução de demanda que a gente está enxergando aí dos agricultores, não só no Brasil, mundo afora, tá? E esse ponto de logística, Alessandro, eu acho muito interessante, porque é o seguinte, até uma vez eu gravei um episódio lá na Adubeiras Raiz, eu estava falando com o Prato, que é o CEO da Grex, ele tem o volume de comercialização de fertilizantes da carteira de cliente dele, e ele tem o volume de soja que ele comprou e vai fazer exportação. Ele, com as duas pontas na mão, ele praticamente não consegue fazer nem 50% de sinergia nesse volume. Imagina um mercado, vamos dizer assim, solto para fazer tudo isso, né? Porque esse ponto que você falou, aí a gente está tendo mais volume de soja, esse é um ponto importantíssimo mesmo eu estou pensando muito racional aqui na região do Arco Norte, né? Porque se você pega, assim, o grosso dos embarques de grãos, ele terminando aí em julho, vamos dizer, cara, isso você tem pagamentos ainda de pedidos acontecendo 30/6, 30/7, 30/8, dá uma dor de barriga absurda nisso daí. O negócio, você falou, o caminhão desaparece, o cara não vai subir pro porto se ele não tem grão para levar. Ele fica fazendo frete no interior com calcário, sei lá, alguma outra coisa que ele fica puxando. E o milho aqui para cima também, o milho quase todo ele chega ali no terminal da VLI em Palmeirante e sobe de vagão para São Luís, para Itaqui. E aí essa caminhãozada também volta tudo batendo lata
para carregar milho de novo, você não consegue descer com adubo. Enfim, tem muitos programas logísticos que acabam se tornando grandes negócios aí para quem atuar nesse meio todo, né? Mas enfim, já vimos aí até que a própria, me fugiu o nome aqui, mas a empresa que é sócia da Fertipar vão começar a operar ali em Palmeirante. Isso daí vai ser muito bom para a logística da região, para os agricultores, porque a partir do instante que ela vai carregar concorrente junto, né? Ninguém vai deixar ela ficar nadando de braçada sozinha ali. Acaba que a régua da qualidade do serviço sobe de uma forma geral. E não só isso, porque o volume tem crescido muito, né? Se o volume cresce muito, a estrutura para dar suporte na movimentação disso tudo também tem que vir junto, né? Porque senão, cara, é tão ferrado. Ano passado eu falei quase que eu tive que tomar remédio para dormir, esse ano eu vou ter que engolir. Sim, e a gente está vendo assim como que a gente comentou aí, né, de pontos importantes que eu tenho enxergado também os resultados de primeiro trimestre acabaram de sair vários aí nessa última semana agora, margens estratosféricas, recordes aí para a indústria. A gente tinha visto aí muitas empresas de nitrogenados, né? Às vezes reduzindo a produção na Europa por causa do custo do gás, essa coisa toda. A gente sabe que na análise direta, na época, quando você fazia o preço da amônia, custo era maior do que o preço de venda no momento, mas eles ajustaram a produção, o preço subiu, tinham contratos de fornecimento de gás, às vezes trimestrais, né? Então, ele não tem esse impacto direto na veia igual às vezes foi falado. Isso mostra nesse resultado de primeiro tri que as margens estão fantásticas, elas foram compensadas aí, os altos custos pelo preço de venda muito maior. Então, muito investimento está sendo feito, que é bom, né, para a gente equalizar o mercado novamente, aí chegar nos patamares de preços mais acomodados um pouco. Palatáveis, né? E Alessandro, é o seguinte, um outro ponto assim também para você passar teu feeling aí. O que eu tenho percebido esse ano é o seguinte, foi até uma pergunta também que mandaram aqui na caixinha lá do Instagram, mas assim, tentando contextualizar. Eu tenho percebido hoje as empresas, elas sendo muito mais direcionadas nas ofertas de produtos que elas estão fazendo na ponta. Tipo assim, aquela sensação, a empresa entra, sai, as políticas comerciais muito mais conservadoras do que era no ano passado, entendeu? Tipo, restringindo o tipo de produto, forma de pagamento, moeda, tudo muito mais sincronizado. Você acha que isso está muito mais por conta de medo de um back de oferta de produto para ele fazer essa venda para frente? Ou porque assim, o mercado ele está num ponto que ninguém precisa fazer loucura, porque com menos volume você vendendo, você consegue rentabilizar mais sua operação ou alguma outra coisa? Jeff, eu acho que é um pouco dos dois, tá? Assim, apesar do ano vir subindo no ano passado, né, os preços de fertilizante virem subindo no ano passado, para a indústria, que a gente tem associados que são indústria, que a gente presta serviço de inteligência também, não foi nada fácil o ano passado, né? Muitas dúvidas. Você tem quem comprou, por exemplo, da PPC Volumes, e ela decretou força maior, porque realmente ela foi tirada dela o acesso ao porto. Ela não tem no país, né? A Bielorrússia não tem acesso direto, é pela Lituânia, ou pela Ucrânia ou pela Rússia, e cortou a rota principal, onde ela tinha toda a ferrovia, logística. Você exportar 12 milhões de toneladas não é fácil, né? Então, quem comprou dela, quem tinha produto comprado e travado contratos, não recebeu. Então, esse industrializador, esse player, ele teve que se precaver de outra forma. Então, ele ganhou muito em um, perdeu em alguns outros contratos. Algumas empresas não cumpriram posição, né? Então, tem algumas empresas chinesas que a gente viu aí não entregando triplo, alguns outros produtos, seja sulfato. Então, assim, não foi um mar de rosas também para a indústria o ano passado, sabe? Foi muito bom, mas ela também sofreu e, consequentemente, o risco dela também aumentou, porque antes ela comprava um navio com um custo de frete de $200 e poucos.
$300. Agora, o custo de frete é $1.000. Nós estamos falando de ureia 700 e pouco, né? Então, cloreto $1.200, $1.100. O risco da misturadora também, da empresa que faz a operação de mistura no Brasil, também aumentou bastante. E aí, ele vai falar, melhor eu trabalhar com menos volume e mais margem, ou mais seguro, vou vender o que eu tenho dentro de casa. O risco ele aumenta também para quem faz a operação, para revenda. Imagina a revenda tomar uma posição de compra e esse mercado inverter. A gente tem visto quedas ou altas de $100, $150, e às vezes dentro de uma semana, e isso no passado não era normal, né? Isso. Então tem um pouco das duas coisas aí na minha visão, tá? As produtoras internacionais, eu acho que aí nesse caso, elas têm a grande dificuldade que é de controlar as vendas globalmente. Você imagina um mercado muito aquecido, a quantidade de vendas que se acontece dentro do Brasil e a entrada desses contratos dentro do sistema da empresa, e ela controlar quanto ela já vendeu e quanto que ela realmente tem de produto garantido para fornecer. Então ela tem que dar uma brecada, tem que sentir também. E o funcionário lá, o diretor, quem vai analisar aí o preço, o markup, ele também não quer avançar além do mercado, porque tem uma margem que ele pode capturar, né? Então isso aí tem das duas partes, né? A gente não pode dizer que é só uma coisa ou outra. Alessandro, vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Tem o Diego, né, o amigo grande Diego, que já participou até de 2 episódios com a gente aqui. Ele fala assim, que o fertilizante, na verdade, não é que ele virou, tipo assim, ele virou vitrine agora. E ele já deveria ter essa posição de destaque já há muito tempo. É que como a oferta era muito grande, né, tipo assim, ficava um patinho feio, o vendedor de adubo ali era o marginal do negócio, apesar da gente ter uma representatividade tão grande no custo de qualquer cultura aí, né? Hoje, então, nem se fala. O mercado hoje está configurado muito claro aí, são meia dúzia de empresas que dominam o mercado. Esse mercado, esse ano, tipo assim, todo mundo falando, vamos dizer assim, no melhor cenário ele repetir 2021, tô chutando aqui, daqui a pouco até cair, mas a gente falando mais de 40 milhões de toneladas ainda. A agricultura vai continuar crescendo, né? O produtor, ele é um otimista nato do negócio, ele pode esse ano dar uma freada no investimento dele, mas o ano que vem, acho que ele volta a abrir área, volta a comprar mais área, volta a investir em tecnologia, enfim, todo esse arcabouço de informação que você conhece. E tendo esse movimento, obviamente, o consumo continua a subir. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente vê nascendo aí novas operações aos 4 cantos do Brasil, também de empresas que não são esses big players aí, que estão tentando criar seus nichos, construir sua carteira de cliente, enfim, novos negócios. O que você acha? Como que você acha que esse mercado vai se desenhar para frente, assim? Os grandão vão tentar se blindar, não vão conseguir segurar a agilidade desses menores. É bom que tem esses 2 tipos de negócio, voltando mais ou menos quando a gente começou lá atrás, né? Porque tinha muita empresa que tinha grande relevância que hoje não existe mais. Eu vou lembrar, tipo, a JL que tinha no Nordeste, a Moema que tinha aí em Goiás e no Mato Grosso, e outras que você pode lembrar aí que acabaram e que hoje parece que esse movimento ele começa a nascer de novo. O que você acha disso daí? Bom, Jeff, assim, na minha visão, como o mercado de fertilizante, o agronegócio como um todo, ele tem sido um grande gerador de dinheiro, de margem, né? O resultado das indústrias aí, ele mostra o quanto elas ganharam dinheiro, isso atrai os olhos de novos investidores. Todo mundo acaba querendo entrar nesse mercado e morder uma fatia desse bolo. É claro que quem entrou primeiro, quem já está mais estruturado, né, se prepara mais, avança mais, mas eu vejo muitos novos entrantes, né? Então o número de misturadoras regionais aumentando também a nível de Brasil, que é muito bom, porque acaba trazendo aí fertilizantes de países que às vezes não estão acessando a ponta, né? Vamos falar assim, uma grande produtora
ela está verticalizando cada vez mais o negócio dela. Quem opera, por exemplo, nos Estados Unidos lá e opera aqui no Brasil, ela cada vez mais ela quer trazer o produto dela para cá e vender aqui. Ela compra de outros, compra, mas cada vez eles têm reduzido essa quantidade comprada de terceiros e direcionada aqui. Então você tem produção no Egito, você tem aumento de produção, nitrogenado nem se fala, né, que aí as plantas são maior quantidade de plantas no globo, então é um mercado que ele opera basicamente via trading, né, então não é a própria empresa que vende na ponta. Então, os traders, eles que fazem esse trabalho de trazer produto para o Brasil e distribuir via as misturadoras, as empresas nacionais, eu enxergo um pouco dos dois também. Essa verticalização, a gente tem percebido aí algumas tradings, tanto de ureia vindo para pronta, como eu te falo, o cloreto de potássio, você não tem trading de cloreto. Basicamente, aí, o cloreto de potássio, a própria produtora, ela vende, ela tem um braço dela, né, que vende o produto, né, para outras empresas, para o B2B, mas ela é acionista, ela é acionista majoritário da trading que revende o cloreto dela, né, mundo afora. Então eu enxergo sim que a gente vai ter um aumento. Nós estamos vendo aí uma crescente demanda por bioinsumos, né? Então, assim, muita coisa precisa ser estudado, tem muita coisa que não é validada ainda e o agricultor tem que tomar cuidado com isso, mas a gente vê todas essas fontes alternativas sendo também bastante experimentadas e testadas aí pelas universidades, pelos pesquisadores, e isso acaba ajudando a equalizar o mercado, é o normal, né? Quando destoa muito, atrai novos investimentos, novos entrantes, aumento de produção para voltar a equalizar. É isso aí. Alessandro, cara, agradecer muito a participação tua aí, foi muito legal, porque, assim, sempre que eu faço a gravação aqui, depois eu ouço de novo o episódio, porque enquanto tô gravando aqui, às vezes eu tô buscando alguma informação, tô vendo aqui, e o cérebro de homem não processa duas coisas, não é diferente de mulher, né? Mas, é verdade. Mas toda vez que você traz o teu conhecimento, a gente consegue perceber assim profundidade de causa, né? Vivência daquilo que você faz. Então, mais uma vez, parabéns aí. Um cara que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que eu admiro muito, tenho muito apreço por você, pelo teu trabalho. E como eu sempre digo aí, tudo que você precisar, as portas são sempre abertas aí. E mais uma vez, obrigado aqui em nome da Iagro. Eu que agradeço, Jeff, agradeço aí a Iagro, é um trabalho que a gente faz aqui com muito gosto mesmo, então assim, foi uma escolha de vida fazer esse trabalho. Eu acho que a gente consegue identificar aí oportunidades para trazer mais competitividade para o agricultor brasileiro, né, com esse trabalho e, consequentemente, gerar mais emprego aqui no Brasil, gerar mais renda para o nosso país. Fico muito contente de estar sendo chamado aqui, se está sendo relevante, isso para mim é muito gratificante. Conta sempre comigo aí, um grande abraço aí para todo mundo do agro, para os agricultores aí do Brasil. Beleza. Pessoal, para a gente terminar aqui, não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, lá no @iagro.brasil, o Iagro é com Y, e também façam o cadastro lá na plataforma da Iagro, iagro.com.br. Você se cadastre e vai receber toda segunda-feira no teu e-mail os relatórios de mercado da CRU para você pegar e conseguir fazer tuas leituras, tuas análises e tomar as decisões aí que você precisa para o dia a dia dos negócios aí. Um abraço.